Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você iniciar o dia bem informado com um resumo do jornal, logo nas primeiras horas da manhã. Entre as notícias de hoje, Trump põe fim ao cessar-fogo com o Irã e o tráfego no Estreito de Hormuz volta a cair. Rejeição de Flávio Bolsonaro leva a campanha de Tarcísio de Freitas a falar em limite para apoio. E as quartas de final colocam frente a frente a artilharia francesa e a invencibilidade marroquina. Eu sou Alessandra Romano e esses são alguns dos destaques desta quinta-feira, 9 de julho de 2026. Estadão apresenta Notícia no seu Tempo. Mr. President, is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. Os Estados Unidos retomaram os ataques contra o Irã depois de Donald Trump declarar o fim do cessar-fogo entre os dois países. As ofensivas miraram alvos ligados ao controle do Estreito de Hormuz, enquanto Teherã prometeu retaliar com bases americanas no Golfo Pérsico. A escalada voltou a interromper o tráfego na rota estratégica para o petróleo e aumentou os temores de uma guerra prolongada. O fracasso da trégua também enterrou, pelo menos por enquanto, as negociações sobre o programa nuclear iraniano. A intensificação do conflito voltou a ameaçar o transporte de petróleo e gás no Estreito de Hormuz. O chefe da Organização Marítima Internacional, Arsênio Domingues, recomendou que os operadores evitem enviar navios pela rota para reduzir os riscos à segurança. Segundo ele, investir na travessia pode colocar em perigo cerca de 6 mil marinheiros que permanecem no Golfo Pérsico. A escalada da tensão entre Estados Unidos e Irã fez o petróleo disparar, com o Brent fechando acima de $78 por barril, no maior nível em 3 semanas. O governo Lula deve adiar o fim do subsídio à gasolina e pode até reforçar a ajuda ao diesel se os preços continuarem em alta. A expectativa de redução no preço dos combustíveis pela Petrobras também foi suspensa. No mercado financeiro, o conflito pressionou as bolsas com queda do Ibovespa e estabilidade do dólar. O FMI alertou que a guerra entre Estados Unidos e Irã deve desacelerar a economia global em 2026, com um crescimento de 3% e inflação de 4,7%, pressionada pela alta dos preços da energia. Na política nacional, a alta rejeição de Flávio Bolsonaro e as recentes crises envolvendo a campanha dele preocupam aliados do governador paulista Tarcísio de Freitas, que buscam evitar desgaste na disputa para a reeleição em São Paulo. Embora coordene a campanha presidencial do senador do estado, o governador tem mantido distância e pretende centrar a sua campanha no legado de sua gestão. O PT aposta em associar a imagem de Tarcísio à de Flávio para ampliar a rejeição do governador. Até agora, porém, as pesquisas indicam que o desgaste do presidenciável ainda não afetou a popularidade de Tarcísio. O pré-candidato Ronaldo Caiado criticou Flávio Bolsonaro por defender o adiamento da tarifa de 25% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros até depois das eleições, classificando a proposta como inaceitável. Tem sido uma atitude infeliz por parte do pré-candidato Flávio Bolsonaro, já que este assunto não deve ser tratado apenas no interstício da campanha eleitoral. O Palácio do Planalto classificou a atuação de Flávio em relação às tarifas como traição à pátria.
A Polícia Federal fez uma busca na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro por determinação do ministro Alexandre de Moraes para localizar armas e munições remanescentes. Essa medida foi motivada depois de uma pistola registrada em nome de Bolsonaro ser apreendida com um de seus seguranças durante uma blitz. Segundo a Polícia Federal, nenhuma arma foi encontrada na residência. E a defesa de Bolsonaro afirmou que já havia informado o paradeiro de todo o arsenal. Moraes apontou inconsistências nas informações sobre uma espingarda, ainda não localizada, mas manteve a prisão domiciliar do ex-presidente. Notícia no seu tempo. E a Copa do Mundo entra hoje na fase de quartas de final. França e Marrocos abrem a disputa por uma vaga nas semifinais em um duelo marcado para 5 horas da tarde. A seleção francesa chega como favorita, enquanto os marroquinos tentam manter a campanha surpreendente e seguir entre os 4 melhores do Mundial. Marrocos tem 6 jogadores de origem francesa. Por mais que o resultado realmente não tenha sido esperado por todos nós, né? Nós temos muitos jogadores jovens aí que conseguiram ter minutagem, aproveitamento e até afirmação nessa Copa do Mundo. Eu acho que é por aí que a gente parte, já mirando aí os amistosos agora em setembro e outubro, com a esperança de que realmente tenhamos um ciclo bem mais estável do que o que passou. Na volta ao Brasil, o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, avaliou que a principal herança da campanha na Copa foi a experiência adquirida pelos jogadores mais jovens, apesar da eliminação nas oitavas de final. Ele defendeu a continuidade do trabalho de Carlo Ancelotti e afirmou que a avaliação interna segue positiva. Essa foi mais uma edição do Notícia no seu Tempo. Esse podcast teve montagem e finalização de Mônica Herculano e o editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você confere essas e outras notícias em estadão.com.br e nos canais digitais do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Você ouviu Notícia no seu Tempo. Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Novos episódios sempre às terças-feiras, disponíveis nos canais do Estadão e da Rádio Eldorado no YouTube e em áudio em todas as plataformas digitais. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.